Você há de convir que essa frase é muito poética e muito bonita, mas eu não entendi porra nenhuma dela com a primeira vez que eu ouvi. Nós somos um sonho na consciência de Deus. Agora sim, sem ruídos. Alguma coisa não tinha ficado claro. Talvez muita coisa não tinha ficado claro. Mas até que recentemente eu encontrei o que estava faltando para fazer essa frase ter o sentido que ela parecia carregar, só que parecia inacessível, estava distante, sabe? E a explicação que faltava é como funcionam os nossos sonhos. O nosso sonho é a atividade da mente, a atividade cerebral manifestada em realidade viva. Me acompanha por um segundo, ou talvez um pouco mais de um segundo. A nossa mente, o cérebro, a consciência, talvez só a mente e a consciência, eu acho que o cérebro não precisa entrar nesse detalhe, só conhece experiência. Tudo que você conhece é experiência. Não tem nada que você saiba, sinta, ou seja consciente a respeito, que não seja consciência. Quer dizer, que não seja experiência. Então, qual é a forma que a atividade da mente vai se manifestar? Em forma de experiência. Porque já é a única forma em que isso tudo, toda essa eletricidade que rola aqui dentro se manifesta. E a experiência demanda que tenha uma localização da atividade da mente. Em alguma unidade, algum tipo de avatar, para que essa experiência tenha suas partes completas, que é o experienciado e o experienciador. Repara como nos seus sonhos você sempre está encarnado em alguma forma. Seja você mesmo no seu corpo habitual, na figura do seu corpo habitual, ou às vezes você está encarnado em alguma coisa que não é física, que não tem um corpo próprio, mas você é um experienciador. Toda essa identificação que a gente cria no sonho, porque quando você sonha, é impressionante como você sente que você é aquilo. Tem uma vez que eu sonhei que eu não era um corpo, não era nada. Eu era um observador, como se fosse um fantasma, que estava vendo tudo acontecendo. Só que eu estava num lugar. Eu era uma coisa transparente que ninguém me via, mas eu continuava sendo uma coisa. Como já teve sonhos que eu era o meu corpo, que eu era outros corpos. Eu tenho uma memória muito doida que eu lembro que eu era um armário. É estranho, mas é um sonho. Mas sempre tem essa localização. E quando essa localização é experienciada, você sente que você é aquilo. Em nenhum momento cruza a sua cabeça, tirando as raras exceções dos sonhos lúcidos, para quem é abençoado com sonho lúcido, eu não tive essa sorte ainda. Tirando essas raras exceções, você acredita que é aquilo. Até o momento que você abre o olho e você sente que, puta, mano, eu tava vivendo como se eu fosse aquilo, caralho, que doideira e tal. Você não tinha dúvida. Quando eu era o armário, eu não tinha dúvida. Eu não tava sendo um armário pensando, puta, eu não sou um armário, eu sou uma coisa maior que o armário. Eu sou... Não, eu tinha certeza que era o armário. Quando eu era o meu corpo, eu tinha certeza que eu era o corpo do sonho. E se algo ameaçasse aquele corpo, se algo fosse me atacar, eu me defendia. Eu me assustava porque eu estava sendo ameaçado. Mesmo sendo um sonho. E aí que conecta, depois dessa explicação, quando a frase veio na minha cabeça, nós somos um sonho na consciência de Deus. Finalmente ficou claro que nós somos a localização de um ser maior, que precisa se constranger, que precisa se comprimir, se reduzir para poder ser capaz de experienciar a vida, experienciar a si mesmo. Porque a experiência tem essa dualidade, como eu falei, do experienciador e do experienciado. E isso só é possível quando o experienciador acredita que ele é algo que está experienciando um outro algo que não é ele. Essa divisão, essa dualidade, ou até o que alguns espiritualistas chamam de contradição, só é possível se houver essa redução. No estado máximo desse Deus, desse ser maior que é tudo e tudo é ele, não tem divisão. Por isso que é chamado de unidade, porque é tudo uma coisa só. Conectando com uma metáfora linda que eu ouvi a respeito dessa localização que a gente é a nossa percepção habitual de que nós somos uma ilha. O homem é uma ilha, o homem é uma ilha, solitário,
separado de tudo. E ele encontra outras ilhas próximo dele, mas que são ilhas tão separadas quanto eles. E esse é o reflexo da visão do ego, da visão do indivíduo. Quando na verdade, se essa ilha, se essa consciência que se percebe como ilha, se dá conta que a localização dela como ilha não é o que ela é. E que ela não é tão individualizada e separada como ela pensa. Se ela perceber que ela é o oceano, ela vai ver o quanto não existe a separação que imagina que existe. Isso requer um passo para trás da sua sensação nítida de que eu sou a ilha, eu sou esse corpo, eu sou esse pedaço localizado. E observar o que acontece nas camadas mais profundas, o que tem para além do pedaço de terra da ilha. E perceber que as águas que você sente tocando nas areias também são você. E não o limite do que é você. E isso vai tornando tudo isso um grande desafio, porque é manter duas verdades contraditórias ao mesmo tempo, mas não na mente racional, mas talvez no coração. Não é a mente que vai entender isso. A gente busca entender através da mente, a gente busca racionalizar. Só que não é a mente que vai carregar essas duas coisas ao mesmo tempo. E eu vou deixar o vídeo do paradoxo aqui no card, porque é totalmente conectado com isso. Quanto mais você se aprofunda no entendimento do que tem na essência da vida, da experiência, mais você se aproxima dessa contradição, dessa coisa que, mas como é isso? Assim, como você é Deus, mas ao mesmo tempo você é humano? E a gente fica tentando encontrar uma resposta que esclareça tudo de uma forma racional, só que não tem, não vai achar. E por isso que o paradoxo, como eu falei nesse vídeo, está na essência da vida. Por mais contraditório que elas possam ser juntas, elas são a verdade juntas e não separadas. Isso é uma teoria que eu quero desenvolver no vídeo, essa metáfora da vida dividida em camadas, onde você tem a camada rasa e as camadas mais profundas. E geralmente está sempre acessando as camadas rasas, que são as mais fáceis de ser acessada, mas vira e mexe a gente toca em coisas da profundidade. E esse entendimento de você como Deus, ou de Deus como você, ao mesmo tempo que você entende você como indivíduo, que essa parte já é mais fácil de conceber, é estar tocando nas camadas rasas e fundas ao mesmo tempo. E a gente faz isso, por exemplo, na nossa sociedade, quando a gente diz ninguém é melhor que ninguém. Isso é uma percepção das camadas mais profundas da nossa realidade. No fundo, no âmago da nossa existência, ninguém é melhor que ninguém. Somos todos o mesmo pó. Mas quando você vai para as camadas mais rasas, isso não funciona tão bem. Se você tem uma empresa e você vai contratar pessoas, você não vai contratar pessoas repetindo a frase, ninguém é melhor que ninguém. Se você vai apreciar uma Olimpíadas, você não vai para a premiação das Olimpíadas dizendo, ninguém é melhor que ninguém. Percebe? Nas camadas mais rasas, o mundo funciona bastante através dessa contradição da dualidade, de certo e errado, bom e ruim. E toda essa divisão que a gente faz, porque ela é útil. Ela serve um propósito, ela facilita a nossa interação com o mundo material, vamos dizer assim. Só que essa compreensão de Deus como você requer essa mesma habilidade de você entender que existem pessoas mais rápidas que outras. Existem pessoas mais fortes do que outras. Existem pessoas mais inteligentes que outras. E no fim, ninguém é melhor que ninguém. E as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Cada uma pertence ao seu espaço. Quando a gente tenta puxar uma para o lugar da outra, gera uma certa confusão, porque requer uma sabedoria brincar com esses conceitos, vamos dizer assim. Realmente tem gente que perde a cabeça quando vai acessando coisas da profundeza da realidade, como por exemplo essa ideia de você é Deus, e a pessoa entra numa viagem egóica que ela é Deus. E eventualmente, se ela continuar atravessando esse caminho e estudando, ela vai perceber que não é essa viagem egóica que ela imagina que é, ou não, ela perde a cabeça totalmente na ideia de que ela, o ego, a ideia dela de eu é o Deus. E não de que todos à sua volta compartilham dessa mesma essência que é a ilha que pensa que o meu pedaço de terra é Deus. E o lance é a gente perceber o quanto cada pedaço de terra
é Deus. Da mesma forma que cada elemento do seu sonho é você. Você sente vivamente que o corpo que você tem no sonho é você. Você acredita que as outras coisas são outras coisas. E você é o que está vendo essas outras coisas acontecendo. Assim como em vida, sendo Deus localizado nessa experiência humana, você acha, eu acho, que nós estamos vendo outras coisas acontecendo que não é Deus, que não somos nós. E chegar num ponto onde você consegue perceber o quanto tudo é Deus, o quanto somos esse oceano, me parece uma aventura que vale a pena a viagem.